Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas de Lima Negrão. Estou no primeiro ano de especialização em terapia intensiva pelo CEPET. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o tema da doença valvar dentro do ambiente da UTI. Vou falar um pouco sobre os tópicos, sobre principalmente a estenose aórtica, a insuficiência aórtica, a insuficiência mitral e a estenose mitral. Em todas essas patologias eu vou passar alguns conceitos gerais, a fisiopatologia da doença, o diagnóstico e o tratamento delas. Sobre os tópicos das valvulopatias dentro do contexto da UTI. Além dessas 4 que eu já falei, ainda tem mais 3 que se destacam também. Além da estenose aórtica e insuficiência aórtica, além da estenose mitral e insuficiência mitral, o que eu tenho também? A doença mista de válvula aórtica, a cardiomiopatia hipertrófica, que apesar de não ser uma doença valvar propriamente dita, ela acaba alterando bem a arquitetura cardíaca, fazendo assim uma doença valvar pela essa alteração de arquitetura mesmo. E a doença valvar em válvulas protéticas. Dentro da UTI, a prevalência delas se destaca principalmente a estenose aórtica no nosso meio, a insuficiência mitral e a insuficiência aórtica. Em um segundo plano ficaria a cardiomiopatia hipertrófica e a estenose mitral. E por último, a disfunção de válvulas protéticas. Pelo tempo ser curto, eu não vou abordar todos os temas, vou abordar as principais doenças que acontecem dentro da UTI. Em 2014, o Colégio Americano de Cardiologia e a American Heart Association tentaram fazer uma estratificação, colocando em estágios as doenças valvares. Aqui é uma classificação geral, cada uma dessas patologias tem seus estágios. O estágio A, por exemplo, é um paciente que ele não tem uma doença valvar propriamente dita, mas ele tem fatores de risco para desenvolver uma. No estágio B, eu tenho um paciente que tem uma doença valvar que se classifica como leve a moderada. No estágio C e no estágio D, eu já tenho pacientes com doenças em estágio severo. A diferença sobre esses estágios se dá puramente com questão à sintomatologia. No estágio C1, por exemplo, eu tenho um paciente assintomático, todos no estágio C são assintomáticos, mas que eu tenho um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo que permanecem compensados, enquanto no C2 eu tenho descompensação ou do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo. Tá? Agora entrando nos assuntos sobre as doenças valvares propriamente ditas, começar pela estenose aórtica, que é a mais prevalente no nosso meio. Tá? Qual que é a definição? Ela é qualquer alteração que impeça a abertura das cúspides, é considerada uma estenose. Né? Eu posso ter uma doença subvalvar, supravalvar ou da válvula propriamente dita. Por motivos óbvios, nós vamos falar da doença valvar. Hoje em dia, ela é muito relacionada com o envelhecimento populacional. O estudo de Helsinki, que é um estudo bem famoso sobre principalmente a estenose aórtica, o que ela mostrou? Mostrou que até 8% dos pacientes acima de 85 anos, eles têm uma área valvar de 1 centímetro ou menos. Quando a gente entrar em classificação, a gente vai entender que essa já é uma estenose num grau severo. Tá? E aqui eu trouxe um gráfico, o que ele mostra? Com o envelhecimento populacional, se torna cada vez menor essa área valvar e a prevalência dela. Tá? Aqui, por exemplo, uma área valvar menor que 0,4, eu praticamente tenho apenas pacientes acima dos 85 anos. Eu tenho 2 tipos de estenose aórtica. Eu tenho a forma adquirida e a forma congênita. A forma congênita, vale o destaque para doença valvar bigúspide. Tá? É a segunda doença valvar congênita mais prevalente, perdendo apenas para prolapso de válvula mitral. E na doença adquirida, eu tenho 2 grandes processos. Primeiro, a etiologia reumática, que hoje em dia não é tão comum, acho que na época do Dr. Álvaro era até muito mais prevalente, né? E a doença degenerativa, com processo aterosclerótico, com esclerose da válvula, por fim culminando na estenose de válvula aórtica. Aqui também é um gráfico do mesmo estudo, o que ele mostra para nós? Aqui, entenda a doença trigúspide como doença degenerativa mesmo. Tá? O estudo ele pegou 870 pacientes e trouxe doenças realmente degenerativas da válvula trigúspide. Com o envelhecimento populacional, eu tenho cada vez mais um perfil trigúspide no meu paciente. Falando sobre a fisiopatologia. Tá? Falando sobre, primeiro, a esclerose de válvula aórtica. Por que sobre a esclerose primeiro? Porque é um processo que vai culminar na estenose propriamente dita. Qual que é a definição dela? Ela é uma calcificação e espessamento da válvula sem uma obstrução significativa na via de saída.
eu tenho um gradiente menor que 20 a 25 milímetros de mercúrio. Lembrando que o gradiente é a diferença pressórica entre meu ventrículo esquerdo e minha aorta. Tá? Por que é tão importante falar sobre ela? Porque é uma doença extremamente prevalente, ela é 15 vezes mais incidente do que a estenose propriamente dita. Até 1/3 da minha população acima de 65 anos vai ter algum grau e 50% da minha população acima dos 85 anos. Tá? E a progressão dela para uma doença aórtica severa é de 2,5% em 7 anos. E os fatores de risco dela são os mesmos fatores de um processo aterosclerótico. Idade, sexo, presença de diabetes, distúrbios de dislipidemia, tabagismo e a idade do meu paciente. Tanto que os autores consideram sempre, você tem um paciente com uma esclerose de válvula, sempre investigar a questão de doenças cardiovasculares associadas. Tá? E como se dá o processo de formação? Nada mais é do que um processo inflamatório com deposição de lipoproteínas, uma inflamação local, deposição de linfócitos T e macrófagos, e proliferação de fibroblastos. Tá? Eventualmente eu posso ter osteoblastos e formação óssea na região. E ela se dá na região de maior estresse, quando eu falo do processo degenerativo. Quando eu falo do processo degenerativo, a região de maior estresse é na região de flexão, virado para o lado aórtico da minha válvula. E por que isso é importante? Num caso, por exemplo, de uma doença de etiologia reumática, eu tenho outra fisiopatologia, eu vou ter uma fusão de comissuras, como mostrado aqui nessa figura aqui. Tá? Aqui seria um processo aterosclerótico e aqui por uma doença reumática. Agora falando um pouco sobre a fisiopatologia da estenose propriamente dita. Tá? Lembrando que a área valvar da minha aorta é de 3 a 4 centímetros. E pela lei de Poiseuille, o que acontece? A minha variação de pressão é inversamente proporcional ao raio elevado à quarta. Então, se eu tenho uma redução valvar de metade do tamanho da minha válvula, metade do raio, eu vou ter um aumento de pressão de 16 vezes. Para um coração não adaptado, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento na minha pressão da via de saída. Aumentando essa pressão num coração que não se adaptou, eu vou ter redução na minha fração de ejeção. Tá? E fazendo um grande estresse de parede. Como que meu coração compensa isso? Ele vai fazer uma hipertrofia cardíaca. Só que a hipertrofia ela não é benéfica. Por quê? Ela vai aumentar as pressões diastólicas, ela vai também fazer um desequilíbrio entre a minha oferta e demanda de oxigênio, porque eu tenho mais músculo para irrigar. Então, processos isquêmicos se tornam mais frequentes nesses pacientes. Falando um pouco sobre o diagnóstico. Essa figura eu tirei do cardiopaper mesmo, que eu achei ela bem resumida mesmo, para falar do exame físico. O exame físico da estenose aórtica, aquele exame que eu posso ter aquele pulso em parvos e tarvos, né, que é aquele pulso que se eleva, se mantém numa constante e depois abaixa, só que eu tenho que lembrar sempre de fazer no pulso carotídeo. Lógico, eu posso ter em outros locais, mas o exame físico propriamente dito é no pulso carotídeo. Eu tenho um sopro, que é um sopro em crescente e decrescente, que é o sopro em diamante, uma hiperfonese de V2, o fenômeno de Galavardin. O que é isso? Isso é o gradiente de pressão passando por uma área de estenose, ele vai fazer uma repercussão sobre a minha estrutura cardíaca e vai refletir no meu ápice cardíaco. Tanto que eu posso até confundir, por ser um sopro sistólico, com uma insuficiência de válvula mitral. E também vou ter um desdobramento paradoxal de B2. O exame físico é importante? Claro que é, só que lembrar que o exame físico ele não serve para o estadiamento da minha doença. Ele tem baixa especificidade e baixa sensibilidade na classificação de um paciente moderado e de um paciente grave. Então eu parto para outros métodos de avaliação, como o ecocardiograma, né, que nós estamos um pouco mais habituados com ele. O que eu consigo, as medidas que eu consigo através dele? Eu consigo a velocidade da via de saída, eu consigo calcular meu gradiente pressórico e a minha área valvar. Tá? Assim eu consigo estadiar meu paciente entre uma doença leve, uma doença moderada ou uma doença severa. Aqui eu coloquei a classificação se contar apenas o tamanho da válvula. Se contar apenas o tamanho da válvula, seria severo abaixo de 0,8 centímetros quadrados, de 0,8 a 1,5 seria uma doença moderada e acima disso seria uma doença leve. Tá? Como que eu calculo a velocidade? Através do VTI. A partir da velocidade eu consigo calcular a pressão e esse gradiente pressórico. Voltando para aquela tabela da American Heart Association e do Colégio Americano de Cardiologia, eu consigo classificar meu doente. Tá? E o que é importante aqui? Importante aqui é eu saber principalmente 3 medidas. Quando que meu paciente é grave?
quando ele vai ter uma velocidade num fluxo de 4 metros por centímetro, ou um gradiente pressórico maior que 40 e uma área valvar abaixo de 1 centímetro quadrado. Tá? Essas são basicamente as classificações de um paciente severo. E o cateterismo diagnóstico, quando que eu uso ele? Eu posso ter minhas indicações formais, mas basicamente no caso da estenose aórtica, eu vou usar o cateterismo quando eu tenho um exame físico discordante com a clínica com métodos não invasivos, ou mesmo eu tenho uma avaliação ruim através dos métodos não invasivos. Então, vou partir para o cateterismo. Hoje, apesar de ser usado, ele está bem mais abandonado. Com relação ao tratamento, falando agora do tratamento clínico dentro da UTI. Num paciente instável, o que eu vou visar para ele? Estabilização, lembrando que ela não vai prolongar a sobrevida do meu paciente. O que vai prolongar vai ser as medidas de intervenção, seja percutânea ou seja uma troca valvar, propriamente dita. Tá? E lembrar, num paciente com estenose aórtica, que sempre vai grave, que sempre vai correr em paralelo com medidas para insuficiência cardíaca. Num grau ou em outro, basicamente todas as doenças valvares vão acabar desenvolvendo insuficiência cardíaca no meu paciente. Tá? Se eu estou tratando com medidas de C, o que eu tenho que lembrar? Do uso de diuréticos e vasodilatadores com cautela. Por quê? É um paciente que ele já tem um débito prejudicado. Se eu baixar ainda mais, eu vou fazer uma hipotensão, vou prejudicar ainda mais esse débito e vou fazer um choque refratário. Com relação a uma das complicações que acontece, que é a fibrilação atrial de alta resposta, os autores são bem claros, no tratamento dela tem que ser agressivo e tem que partir direto para a cardioversão. Eles falam muito sobre a cardioversão elétrica, que apresentou melhores resultados. Tá? O uso do nitroprusiato num paciente que pode usar ele apresentou uma grande melhora hemodinâmica. O balão intraórtico também, ele melhorou, baixando um pouco a pós-carga do meu paciente. E num paciente crônico, eles comentam muito sobre o uso de estatinas e o uso de ECA. Porém, os dois, apesar de mostrarem benefícios, não tiveram valores estatisticamente significantes. E nesse paciente, lembrar, jamais usar beta-bloqueador. Sobre o tratamento das intervenções. Temos a intervenção percutânea, através do valão. Apesar dele não mostrar bons resultados, ele ainda é utilizado. Tá? Eu tenho um procedimento que, a longo prazo, ele não vai ter grandes alterações na minha área valvar. A minha área valvar, geralmente, ela vai voltar. E é um procedimento que eu tenho uma morte intraoperatória ali de 10%. Então, não é um procedimento muito aconselhável. Com relação ao tratamento definitivo mesmo, é a substituição valvar. Eu tenho dois grandes métodos, que é a transcatéter e a troca valvar, propriamente dita pelo método convencional. Aqui o estudo Partner, o que ele mostrou? Ele fez ele pegou pacientes que não eram elegíveis pela gravidade do quadro a um método tradicional e colocou no método transcatéter. E o que ele mostrou? Que mesmo nesses pacientes que não eram abordados pelo método cirúrgico, o procedimento transcatéter mostrou a mesma taxa de sobrevida. E também, o que acontece? O paciente que não era elegível para uma cirurgia, com o método transcatéter, o que aconteceu? Ele teve redução da mortalidade. Era um paciente já extremamente grave, que tinha uma mortalidade em 5 anos de 93%, que reduziu para 71%. Ainda uma mortalidade alta, mas reduziu essa mortalidade. Tá? Aqui só o procedimento, para quem não conhece. Tá? Esse é o procedimento transcatéter. Tá. Falando um pouco agora sobre a insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica é qualquer alteração que faça regurgitação de sangue para o ventrículo. Aqui o estudo, o Framingham Offspring Study, o que ele mostrou? Ele mostrou que apesar de eu ter pacientes mais idosos com maior prevalência da insuficiência, ele não é tão associado com a idade quanto o quadro de estenose aórtica. Ele é mais prevalente no sexo masculino, e aqui eu tenho duas grandes diferenciações, da doença aguda e da doença crônica. Tá? A doença aguda, no caso, é considerada uma emergência e necessita de rápida intervenção. As principais causas que levam o paciente a uma insuficiência aórtica aguda são a endocardite, a dissecção de aorta e o trauma. Lembrando, são situações emergenciais e precisam de rápida abordagem. Já o paciente crônico é diferente. Como ele tem um ventrículo mais adaptado à doença, ele consegue sobreviver por mais tempo e muitas vezes nem necessita de uma intervenção. O que eu tenho aqui? Principalmente a dilatação de aorta, a hipertensão, a válvula aórtica bigúspide e entre outras patologias, que também inclui trauma, também inclui endocardite não tão agressiva para necessitar de um procedimento emergencial. Tá?
falando agora da fisiopatologia da insuficiência aórtica aguda. Por que ela é tão grave? Porque eu tenho um ventrículo que não está adaptado a essa pressão. Então eu vou ter um aumento da pressão diastólica, né, por esse refluxo transvalvar, e vou acabar aproximando muito a minha pressão da aorta da minha pressão do ventrículo esquerdo. E por que isso é tão grave, tão deletério? Porque eu tenho que lembrar aqui muito da minha perfusão coronariana, que ela é a diferença da pressão diastólica na raiz da aorta e a pressão subendocárdica. Então eu tenho um paciente que vai perfundir mal as minhas coronárias. Além de eu ter um fechamento prematuro da minha válvula mitral, né, por já ter muito volume dentro do meu átrio, vou ter um fechamento prematuro e vou acabar fazendo o aumento do conteúdo dele, que vai se repercutir para os vasos pulmonares, vai se repercutir para os capilares, aumentando a pressão hidrostática e tendo extravasamento de plasma para o meu espaço intersticial, evoluindo com edema agudo de pulmão. Já no meu paciente, que é um paciente crônico, eu tenho um ventrículo adaptado, um ventrículo que já está dilatado, tem uma complacência aumentada, tem algum grau de hipertrofia, e esse paciente pode se manter por anos nessa condição, sem necessitar de nenhum tipo de intervenção. O diagnóstico. No meu paciente agudo, o que eu vou ter? Basicamente, sintomas de uma insuficiência cardíaca congestiva e de baixo débito. Tá? No paciente crônico, eu vou ter toda aquela semiologia que é bem rica. Tá? O pulso em martelo d'água, os sinais de aumento da pressão de pulso, o sinal de Mussett, Traub, Miller, e entre outros. E aqui no caso, eu vou ter um sopro diastólico precoce em decrescente. É um sopro que começa alto e vai baixando. Lembrar também do sopro de Austin Flint. O que é isso? Como o meu ventrículo já está com uma grande carga volêmica, eu vou ter como se fosse uma estenose mitral funcional só por esse aumento de volume. Com relação aos métodos não invasivos, nós caímos de novo no ecocardio, lembrando da superioridade do ecocardio transesofágico em relação ao transtorácico. Tá? E a partir dele, eu vou ter grandes informações, como a fisiologia, vou ter visualização direta dos folhetos, do meu anel valvar e da minha raiz da aorta. Aqui, o diagnóstico por cateterismo, basicamente, é a mesma indicação, eu não estou conseguindo avaliar bem meu paciente por um método não invasivo, eu vou fazer o cateterismo dele. Tá? Eu vou fazer uma ortografia da raiz da aorta, eu vou jogar contraste e vou ver esse contraste refluir novamente para o meu ventrículo. Tá? Vai se tornar uma área mais opaca. Tá? Lembrando que a pressão de pulso da aorta ela é mais ampla. Por quê? Porque eu vou ter um aumento, pela lei de Frank-Starling, eu vou ter um aumento da minha pré-carga, e jogando eu vou ter um aumento do meu volume sistólico também. Isso também é bem visualizado pelo procedimento de cateterismo. Com relação ao tratamento, novamente, principalmente no paciente agudo, eu tenho que estabilizar meu paciente para dar condições para ele de fazer essa substituição valvar. Eu posso usar inotrópicos e posso fazer uma redução da pós-carga desse meu paciente a fim de aumentar meu fluxo transvalvar. O nitroprusiato aqui mostrou grandes respostas, reduzindo a resistência vascular periférica e melhorando esse fluxo no meu paciente. Também, o que eu posso fazer para ele? Eu posso deixar meu paciente um pouco mais taquicárdico aqui. Por quê? Aqui eu vou querer taquicardia a fim de diminuir o meu enchimento diastólico e tentar manter meu paciente normotenso, pressões acima de 140, principalmente no paciente crônico. O que eu vou usar? Eu vou usar bloqueador de canal de cálcio, IECA e BRA. O estudo mostrou o seguinte: a nifedipina, ela retardou a troca valvar. Ela teve pacientes até que foi a única droga que mostrou esse efeito. Pacientes que usaram, que necessitavam de troca valvar, foi mais prolongado esse tempo para fazer a substituição. Tá? Com relação ao procedimento propriamente dito, tá? A American Heart Association e o Colégio Americano, eles propuseram 3 principais indicações da minha cirurgia de troca valvar. Pacientes sintomáticos independente da função do ventrículo esquerdo, pacientes com disfunção sistólica independente dos sintomas e pacientes submetidos à cirurgia coronariana de bypass ou cirurgia de outras trocas valvares ou na aorta propriamente dita. Aqui também vale lembrar o seguinte: uma condição especial da cirurgia é o paciente que tem endocardite. Por quê? É um paciente com maior tendência a fenômenos tromboembólicos, é um paciente com um risco maior de infecção, só que a cirurgia ela mostrou uma sobrevida de 75% em 10 anos. Tá? Então o paciente deve ser abordado. E lembrando, quadro agudo, emergencial, deve ser abordado de prontidão. Tá. Falando um pouco agora sobre a insuficiência mitral. Qual que é a definição dela?
Ela é uma condição que existe o refluxo para o átrio do meu ventrículo durante a minha sístole, tá? Por uma incapacidade de fechamento da minha válvula mitral. Diferente da válvula aórtica, a válvula mitral ela é bem mais complexa. Ela não depende só da questão valvar mesmo, ela depende das cordoalhas tendíneas e do meu músculo papilar, tá? Logo, se eu dependo da questão muscular do meu coração, também eu dependo de fluxo através da minha coronária para irrigar o músculo papilar. O Framingham Offspring Study, o que ele mostrou? Que mulheres na quinta década de vida, 9% apresentaram uma doença moderada ou severa, e homens na faixa de 70 a 83 anos também apresentaram esse espectro da doença. Falando sobre um pouco da etiologia da minha insuficiência. O que eu tenho? Eu tenho 3 grandes grupos. A congênita, né, geralmente diagnosticada já na infância. A funcional pela cardiomiopatia hipertrófica, como eu já tinha falado, não é uma doença valvar propriamente dita, mas por alterar a arquitetura do meu coração, eu acabo fazendo uma alteração valvar. E a doença orgânica, com destaque também para a doença reumática, menos prevalente no nosso meio, prolapso de válvula, endocardite e a doença isquêmica do meu músculo papilar. Aqui eu botei só como curiosidade outras causas, mas bem menos frequentes no nosso meio, como a síndrome de Marfan, o uso de anorexígenos também. Com relação à fisiopatologia, eu vou ter uma incompetência valvar, então durante a minha sístole eu vou ter refluxo através da minha válvula incompetente para o meu átrio, fazendo uma sobrecarga atrial. Tá? Só que, durante a minha sobrecarga atrial, a fim de reduzir esse volume durante a fase de enchimento ventricular, na segunda fase dele, que eu vou ter a contração atrial propriamente dita, eu tenho aumento do tônus simpático. Tá? A longo prazo, isso pode trazer algumas consequências para o meu paciente. Só que eu sempre vou ter um fenômeno, como se fosse um fenômeno de montante mesmo. Eu vou aumentar o volume no meu átrio, vou aumentar o volume nas minhas veias pulmonares, também vou aumentar no meu capilar e posso até fazer um quadro de hipertensão pulmonar também. Com relação ao diagnóstico, falando do exame físico. Aqui o exame físico, meu pulso pode estar com uma amplitude aumentada. Por quê? Se eu jogo mais volume para o meu ventrículo, às custas de um átrio que está com um tônus simpático aumentado, eu vou ter maior volume diastólico. Pela lei de Frank-Starling, também eu vou ter um volume sistólico maior, até certo ponto. E na ausculta eu vou ter um sopro óreo-sistólico em foco mitral. Novamente, a avaliação não invasiva se dá pelo ecocardiograma, que vai estadiar a doença nas fases dela. O cateterismo aqui ele tem uma indicação especial. Por quê? Por causa da arquitetura da minha válvula. Por ela ser mais complexa que a minha válvula aórtica, ele também é usado no pré-operatório de doentes com mais de 40 anos e que tenham doenças arteriais coronarianas severas. Ele permite ver o quê? A severidade do meu refluxo, a minha função ventricular, as minhas pressões de enchimento, principalmente a PSAP, e também uma coronariografia. E aqui ele vai classificar a doença como leve, moderada ou severa. Na leve, eu vou ter um jato central menor que 20% do meu átrio. E na severa, maior que 40%. A moderada é qualquer valor entre 20 e 40. E com relação ao tratamento clínico, no meu paciente agudo, grave, sintomático, eu vou ter que fazer uma vasodilatação nele agressiva, principalmente pelo nitroprussiato. Eu posso usar também o balão intra-aórtico, que ele vai diminuir a impedância da aorta, melhorando o débito cardíaco e vai diminuir a fração de regurgitamento, ao mesmo tempo que restaura a perfusão, a pressão arterial. No meu paciente crônico, aqui cabe muito bem beta-bloqueador. Se nos quadros aórticos eu não usava, nos quadros mitrais ele é uma boa saída, porque ele vai reduzir principalmente aquele tônus adrenérgico que meu paciente está submetido. Também posso usar IECA, diuréticos e digitálicos. Tratamento cirúrgico. Eu posso fazer apenas um reparo da minha válvula. Eu posso arrumar minha área subvalvar, ou eu posso fazer um reparo através desde o meu músculo papilar, minhas cordoalhas tendíneas e a válvula mitral. Falando da última agora, da estenose mitral. A estenose mitral já foi muito mais prevalente no nosso meio, principalmente com a doença reumática, que já chegou até... os casos de estenose mitral eram até de 98% associados com a doença reumática. Hoje muito menos prevalente, hoje mais associado com idades, pacientes do sexo feminino, tabagistas e pacientes em diálise. Tá? Lembrando que a área valvar da mitral ela é um pouco maior, ela é de 4 a 6 cm², e eu vou ter um paciente sintomático quando eu tenho uma redução para uma área valvar menor que 2 cm.
Com relação à fisiopatologia, como eu vou ter redução dessa área valvar, eu vou ter aumento do gradiente. Mesma coisa no caso da insuficiência aórtica. No caso aqui, será de átrio para ventrículo, tá? E vou ter um maior gradiente de pressão transvalvar. Eu vou ter um período diastólico que pode ou se encurtar ou aumentar, tudo dependente da minha frequência cardíaca, tá? E como eu vou ter um átrio submetido a maiores pressões por esvaziamento incompleto, eu posso ter uma hipertrofia atrial. E aqui duas grandes complicações. Primeira, a fibrilação atrial, que pode fazer uma descompensação, uma insuficiência cardíaca, e fenômenos tromboembólicos, tá? Que são de 10 a 20% do meu paciente. Ao exame físico, o que eu vou ter no meu paciente? Eu vou ter uma pressão arterial que pode ser reduzida por culpa da estenose mesmo. Vou ter baixo enchimento ventricular, baixo volume diastólico e baixo esvaziamento mesmo. Eu vou ter aumento das minhas pressões venosas, principalmente da onda A e da onda V. E na ausculta eu vou ter principalmente uma hiperfonese de B1 e um sopro diastólico, que pode ser holo ou pode abranger todas as fases do meu ciclo cardíaco. Avaliação não invasiva, novamente, o ecocardio. Tá? Aqui, o que ele vai mostrar para nós? O sinal mais clássico é a aparência em taco de hóquei. Tá? E através do ecocardio, o que eu vou fazer? Eu vou classificar minha doença, novamente, como leve, moderado ou grave. Tá? Aqui através da área valvar, do gradiente pressórico, da pressão de artéria pulmonar e da sintomatologia do meu paciente. Com relação ao tratamento, lembrar das complicações, principalmente da fibrilação atrial e dos fenômenos tromboembólicos, então eu vou fazer um controle rigoroso de frequência e um controle para anticoagular meu paciente. Aqui também o beta-block ele é muito bem usado, ele é a primeira linha, e cuidar com pacientes com broncoespasmo ou hipertensão pulmonar. Aqui o bloqueador de canal de cálcio é melhor nesses pacientes. E no paciente descompensado, diuréticos, nitratos e inotrópicos. Tá? Com relação à cirurgia, se no processo da válvula aórtica eu tinha maus resultados na valvoplastia, aqui eu tenho bons resultados até superiores à cirurgia de troca valvar. Com relação à troca valvar, pode ser uma prótese biológica ou mecânica, e a comissurectomia, principalmente usada no Brasil na época em que a doença reumática era mais prevalente. Tá? Aqui as bibliografias usadas, e é isso. Essa é uma aula, né? A ideia aqui é fazer uma visão geral e uma introdução às valvulopatias nessa primeira aula. Vocês estão tendo valvulopatias dentro da UTI. Vou tentar ressaltar algumas coisas importantes. Okay, então, vale alguns princípios fundamentais. Insuficiência cardíaca é uma doença? Sim. É uma sim. As manifestações clínicas que você vê de insuficiência cardíaca, elas são muito similares, mas elas são causadas por várias doenças diferentes. Conhecer o mecanismo que está levando, eventualmente, a um baixo débito anterógrado, uma fadiga, uma diminuição do débito urinário, do volume urinário, tonturas, manifestações retrógradas de dispneia, ou de insuficiência cardíaca direita, popular aumentada, etc. São manifestações clínicas que ocorrem como um mecanismo de descompensação de várias doenças cardíacas que levam à insuficiência cardíaca no final das contas. Mas talvez seja o exemplo mais importante, junto com as doenças coronarianas. Na frente de um doente com insuficiência cardíaca, você precisa avaliar qual é o mecanismo fisiopatológico que está levando aquele desenvolvimento daqueles sintomas. E não tratar todas as insuficiências cardíacas com um carimbão. Né, com o tratamento clássico, beta-bloqueador para todo mundo, diurético se tiver com congestão, e vasodilatador, bloqueador da ECA, BRA, etc. e tal, para todo mundo de forma igual. Não tem nenhuma alternativa de compreender as doenças valvulares se não entender de uma forma profunda o ciclo cardíaco.
Na nossa primeira aula de função cardiovascular, foi apresentado o ciclo cardíaco. Aquele ciclo, até falei para vocês, durmam com aquele ciclo cardíaco, né? Entendendo todas as fases da ejeção, as fases da diástole, fase de enchimento rápido, enchimento lento, contração atrial, relaxamento isobolométrico, contração isobolométrica, ejeção rápida, ejeção lenta, quando é que abre uma válvula, quando é que abre a outra. E isso é importante quando vocês tiverem mais experiência em fazer monitorização mais avançada dos doentes. Né? Também é importante para poder compreender o que está acontecendo com cada valvulopatia em especial. As manifestações clínicas decorrentes dessa doença podem ser similares, mas como o mecanismo fisiopatológico que leva a isso faz com que os tratamentos também tenham que ser personalizados, individualizados para cada doença e não para si como um todo. Então, se a gente tiver na frente, estenose aórtica é a doença que vocês mais vão ver dentro da terapia intensiva. Eu vi estenose mitral de monte. Concordo com você que na minha época, 35, 40 anos atrás, eu vi muitos doentes, muitos. Tanto é que eu queria fazer reumatologia, eu vi muita cardite reumática. O Hospital de Clínicas era referência disso naquela época. A gente atendia nas enfermarias, um caso a cada 40, 60 dias de cardite reumática. Fazia 6 gramas de aspirina por dia, ficava ouvindo soprozinho. Naquela época, não se dava muita bola para tempo de internamento, então a gente deixava os adolescentes, os adultos jovens internados, às vezes, 40 dias, as artrites, as doenças de pele migratória, enfim, coisa que vocês possivelmente nunca viram. Cardite reumática aguda, alguém já viu aqui? Não, né? Então, eu gosto de dizer que o serviço público de saúde melhorou enormemente. Quando a gente estava lá na propedêutica, eu devo ter repetido isso várias vezes. E uma das coisas que diminuiu foi doença reumática aguda de forma significativa. Por mais que o serviço público de saúde seja deficitário, mas a maior parte hoje das crianças consegue uma consulta quando estão com uma odinofagia ou um quadro gripal e eventualmente recebem um antibiótico, fazendo diminuindo significativamente a chance de evoluir com doença reumática. Então ainda tem muita doença reumática, mas ela tem diminuído consideravelmente. Mas a população, por outro lado, tem ficado mais velha. E esclerose e estenose aórtica vai ser a doença valvular mais frequente que vocês vão ver na vida profissional de vocês. E se vocês estão vendo pouco, é porque vocês estão fazendo pouco diagnóstico. Okay? Quantos doentes com mais de 85 anos de idade têm estenose aórtica? Estenose ou esclerose? A esclerose um monte, estenose mesmo. 8%. 8%. Vamos resumir para 10. Um para cada 10 doentes com mais de 85 anos que vocês estão vendo tem estenose aórtica. Se for nas nações aqui, quantos doentes com mais de 80 anos tem lá, Jéssica? Quase todos? Quantos com estenose aórtica? Nenhum? Não, que a gente fez aqui, pelo menos pelo Então, e é claro que os doentes com 80, 70 anos, deve ter 1% da população com 70 anos tem estenose aórtica. Então, é preciso fazer o diagnóstico disso, porque esses doentes, a estenose aórtica, tem vários mecanismos fisiopatológicos, mas um que nos importa em especial é que ela tem um débito cardíaco fixo. É difícil aumentar o débito cardíaco na presença de uma estenose aórtica. Se você tem uma obstrução que é fixa, o teu ventrículo esquerdo ele foi se hipertrofiando. Quando esse mecanismo se exaure, você não consegue mais aumentar o débito cardíaco. Pode fazer inotrópico,
fazer o que quiser, que ele fica com débito cardíaco limitado. Que na maior parte das vezes não traz grandes problemas. Mas nós lidamos com doentes que internam na UTI. Ou seja, doentes inflamados, doentes com pneumonia, doentes com trauma, doentes que precisam de um aumento do débito cardíaco para poder se compensar. E a gente não conta com esse mecanismo de compensação e não leva em consideração muito frequentemente. É preciso ter um alto índice de suspeita, é um sopro relativamente fácil de ouvir. O sopro da estenose aórtica é um sopro fácil, é um sopro de crescendo, ejeção, mais audível no segundo espaço intercostal, frequentemente irradiado para as carótidas. E é fácil de ver isso pelo eco, que pode significativamente ajudar vocês. Se esse doente tem um débito cardíaco baixo, ou um débito cardíaco que é restrito, se você diminuir a resistência vascular sistêmica desse doente, ele não consegue aumentar o débito cardíaco para poder manter a pressão. Então, esse é um doente que a gente está na frente de um doente com insuficiência cardíaca. Frequentemente a gente está pensando numa miocardiopatia, numa cardiopatia isquêmica, né? Uma valvulopatia com insuficiência. Legal você fazer um vasodilatador. Fazer um vasodilatador para um doente que tem um débito cardíaco fixo, dentro da UTI, principalmente falando de um doente que está numa situação crítica. Esse doente piora significativamente a sua função. Se ambulatorialmente, se ele tiver numa fase ainda não muito evoluída da sua doença, ele pode ainda compensar um pouco. Se ele ainda tiver alguma reserva de aumentar o débito cardíaco. Mas quando a gente faz um vasodilatador, nós estamos fazendo um vasodilatador para poder preservar o miocárdio, para diminuir pós-carga do ventrículo esquerdo. Se você tem uma estenose aórtica, você só vasodilata sem alterar a pós-carga do ventrículo direito. Tem uma obstrução no dedo. Fixa. Então, algumas coisas para poder lembrar isso. Primeiro, é muito frequente, se vocês não estão fazendo o diagnóstico, porque está passando despercebido, e cuidado com o vasodilatador para esses doentes. Esses doentes, quando desenvolvem fibrilação atrial, eles caem rapidamente o débito cardíaco. Se eles têm que ter uma força de contração grande para sobrepujar uma obstrução, esse doente precisa de ter pré-carga. Se você, na hora que esse doente não tem um enchimento adequado do ventrículo esquerdo, faz uma fibrilação atrial aguda, esse doente perde 20, 25, 30% do seu enchimento ventricular, perde pré-carga, consequentemente não consegue manter o débito cardíaco, esses doentes fazem hipoperfusão. Ok? Eventualmente até choque. São situações clínicas em que a fibrilação atrial é muito ruim. A fibrilação atrial é muito ruim em ventrículos que são hipertrofiados. Né? O ventrículo com cardiopatia hipertensiva é um ventrículo rígido. Um ventrículo que tem uma disfunção diastólica significativa. Esses doentes, quando fazem fibrilação atrial, eles perdem mais débito cardíaco. Tem um doente que tem um ventrículo normal, um ventrículo só de lado. O que mais? Eu botei algumas coisas aqui que eu queria comentar de cada uma das valvulopatias. Alguma coisa que você queira acrescentar, Douglas, da estenose aórtica? As coisas estão evoluindo para TAVI, né? Como cirurgia, principalmente no INC. Quem que está lá no INC? Você tem visto muito? Lá no CC tinha 2, 3 por semana. Tá. Então, eu diria que há 5, 6 anos atrás, quando começou, a gente também tinha mais ou menos umas 4 ou 5 por mês complicadas e que morriam. E lá a gente vê os dois lados. Ou seja, ganhou ali o treinamento do pessoal, e agora o pessoal parece estar treinado.
A gente vê os dois lados da novidade. Tem o pessoal da hemodinâmica fazendo TAR e tem o Dr. Francisco fazendo roça. Ali é uma competição bonita de ver, né? O Francisco, ele com cirurgia de rodas, ele talvez no Brasil, é quem melhor faz isso. Então, sempre nas reuniões, eles discutem bastante isso, de quem que é o doente. Deixam para fazer o TAR, basicamente, para o doente que tem maior risco cirúrgico, né? A insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica, cuidado com insuficiência aórtica aguda, né? Insuficiência aórtica aguda, tem que pensar naquelas causas que você colocou ali. Trauma, para nós é provavelmente incomum, se a gente também tiver no trabalhador. Mas nas outras, endocardite infecciosa, principalmente dissecção aórtica aguda. Esse doente precisa de um vasodilatador. Veja como é o contrário. Não só precisa do vasodilatador, como eventualmente precisa, principalmente se tiver dissecção aórtica. Devem ter discutido isso nas emergências hipertensivas, que é um doente que precisa de beta-bloqueador também. Então, a dissecção de um tecido, ela depende da diferença de pressão e da velocidade com que essa pressão se eleva. Esses dois elementos. Acho que isso é intuitivo, né? Se quiser rasgar alguma coisa, né, a gente pode aumentar a pressão e rasga, ou posso aumentar a mesma pressão mais rapidamente e rasgo mais, né? Então, quando você tem uma aorta que está dissecando, eu tenho que diminuir a pressão, mas tenho que aumentar o tempo em que essa pressão se eleva. Se o estudante tiver muito taquicárdio, ele eleva muito rápido a pressão. Eu tenho que diminuir a frequência cardíaca e diminuir a pressão. E isso também ajuda a controlar a insuficiência aórtica, que frequentemente esses doentes têm, claro, se a dissecção envolvia a aorta ascendente. O vasodilatador aí é bastante bom, né? O vasodilatador, ele aumenta a complacência vascular. Então, na hora que você tem a ejeção, você coloca 60, 70, 80 ml de sangue dentro da aorta. Se essa aorta for pouco complacente, volta mais na diástole. Se essa aorta for menos complacente, vai voltar menos. Ao contrário da estenose aórtica, aqui o vasodilatador é uma droga importante para poder compensar esse índice. A insuficiência mitral. O mais frequente que vocês vão ver é a insuficiência mitral por cardiomiopatia, por dilatação do ventrículo esquerdo, né? Entendendo que, como ele mostrou naquela figura ali, a válvula mitral, ela faz parte de um aparelho complexo, né? Que você tem o anel, você tem as vacinas, você tem as cordoalhas, tem o músculo papilar. Toda vez que você tem um aumento do ventrículo esquerdo, esse ventrículo esquerdo dilatado, ele vai ter, durante a sua sístole, um encurtamento. Se for um encurtamento menor, ele não vai permitir que as lacíneas da válvula mitral se fechem completamente durante a sístole. Então, essa dilatação do aparelho faz com que você tenha uma insuficiência mitral mesmo, você tenha o anel e as lacinas da válvula mitral preservadas. Esses doentes se beneficiam muito também de vasodilatador. Quanto menor a pressão dentro da aorta, quanto maior a complacência dentro da aorta, mais fácil é, durante a sístole, de você escapar sangue pela válvula aórtica e menos sangue retorna pela válvula. Esses doentes frequentemente têm fibrilação atrial junto. Controle a frequência cardíaca desses doentes. Vou disputar com uma aula recente que a gente teve de fibrilação atrial. E até no mesmo caminho,
é mais importante nesse momento a gente controlar a frequência cardíaca do que fazer a cardioversão. Diferente da estenose mitral. A estenose mitral é uma valvulopatia que sofre também muito com fibrilação atrial. Ou seja, você tem um fluxo através da válvula mitral que é restrito durante a abertura da válvula mitral. E perder 30% do enchimento ventricular por causa da perda da contração atrial. Perda da contração atrial. A contração atrial colabora para 20% a 30% do enchimento ventricular, mas nas estenoses mitrais, ela colabora para mais. Você tem uma obstrução ali. Você tem um gradiente de pressão grande entre o lado esquerdo e o ventricular. Para poder vencer esse gradiente, você precisa de um grande aumento dentro do lado esquerdo, para poder ter um fluxo razoável. Esses doentes que vêm com estenose mitral, o lado esquerdo começa a subir, aumentar, 45, 48, daqui a pouco ele curte a fibrilação atrial, o doente faz uma congestão aguda, faz uma insuficiência cardíaca, você vai tratar com diurético, e eventualmente vai tratar com o maldito ou bendito vasodilatador. Já pensou fazer um vasodilatador para quem tem estenose mitral? Débito cardíaco fixo, não vai adiantar nada. Você não vai facilitar o débito cardíaco. Não é uma droga boa para quem tem insuficiência mitral. É uma droga que não deve ser feita para quem tem estenose mitral. Não é uma droga boa para quem tem estenose mitral. Não é uma droga que possa ser feita para quem tem estenose aórtica. As duas estenoses não coadunam o vasodilatador. Esse é um doente que precisa de um beta-bloqueador, precisa de um controle da frequência cardíaca, e se for agudo, esse doente merece uma cardioversão. Às vezes, para poder compensar. Eu sou professor de propedêutica, acho o sopro mais difícil de ser auscultado. Precisa ter um alto índice de suspeita. Né? Às vezes a gente consegue até palpar o frênito mais frequentemente do que auscultar. Para ver a ausculta, você precisa ter fluxo. Principalmente a maior parte dos médicos que vocês vão ver provavelmente estarão em fibrilação atrial. Quando eles fazem fibrilação atrial, fica ainda mais difícil de ouvir o sopro. Então, sopro de ritmo de Durozier em 3 tempos, você vai perder o último tempo por causa da perda da contração atrial. É um soprinho mais complicado. Precisa ter um alto índice de suspeita e escutar. Silêncio na sala, mas enfim, usem mais o estetoscópio. Acho que eu dei vários exemplos aqui, tentando nesse momento ressaltar que a síndrome de insuficiência cardíaca não deve ser tratada de uma forma igual para todo mundo. É importante conhecer fisiologia, fisiopatologia, ciclo cardíaco e tentar de alguma forma individualizar o tratamento para cada uma dessas doenças. De acordo?